Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. Aqui no Por Dentro do Varejo, a gente está sempre em busca de novos olhares sobre o setor. A ideia é trazer para o podcast aquele papo ótimo que muitas vezes a gente tem durante um café em um evento e que depois sai por aí com vontade de compartilhar. O episódio de hoje traz uma dessas conversas que valem a pena dividir com os amigos. Eu e o Gustavo Carrer tomamos um café virtual com o Fred Alecrim, um profissional vibrante ligado nas tendências do varejo. Ele é autor de vários livros sobre vendas e negócios, palestrante, mentor e também comanda o podcast Varejo Cash. Vale a pena conferir. Então faça um convite, pega um café e vem com a gente repensar o papel das pessoas nos processos que envolvem uma operação de varejo. O Fred, que é também um empreendedor nato, começa contando pra gente como um líder no varejo precisa agir para não deixar a peteca cair. Para mim, a liderança é fundamental, né? Não só nesses momentos difíceis como a gente está vivendo agora, mas a liderança começa por dar o norte. Esse norte que eu tenho dito que a principal ferramenta hoje não é mais o mapa, mas o GPS. Por que o GPS? Porque cabe ao líder identificar se a direção que ele definiu para o negócio continua pertinente para o negócio. O varejo tem sofrido muito com a pandemia, como diz o Doug Stephens, que é o Retail Prophet, ele fala muito que não é o varejo que influencia a forma da gente viver, a forma da gente viver que influencia o varejo. Então, como a forma da gente viver está mudando e vai mudar, né? Muita gente, por exemplo, começou a ter muito acesso a compras online, a digitalização de muitos processos e passou mais de um ano exercitando, né, esses novos hábitos. Então, isso vai influenciar na forma como a gente compra, sem dúvida alguma. E aí cabe ao líder não só antecipar essas tendências ou para onde o mercado está indo, por isso que ele precisa estar muito ligado, né, no que está acontecendo ao seu redor, estar muito consciente disso, e ele calibrar periodicamente o GPS do negócio. Para onde vai, se eu estou entregando aquilo, acompanhando aí essas necessidades e os novos hábitos do consumidor, e se precisar mudar, ele redirecionar totalmente, às vezes, né? Você tem uma ruptura com o modelo atual de negócio. Mas, além disso, é o papel também, né, de continuar aprendendo para que a sua consciência evolua ao ponto de poder inspirar a criação de novos formatos de negócio dentro do seu varejo e também poder educar, conscientizar e dialogar junto com o seu time para que haja essa contribuição coletiva na construção daquilo que é necessário para o negócio. Por isso que é tão importante o líder manter essa mente de principiante, essa curiosidade, continuar estudando, identificar que habilidades ele não tem que precisa ter, que habilidades a equipe não tem que precisa ter, porque aí, a partir daí, ele vai criando toda uma trilha de conhecimentos necessários, de criar todo esse diálogo para que mantenha importância a construção, estar próxima da equipe. Então, foi, e vai continuar sendo muito importante nesse nosso varejo que está evoluindo tanto, principalmente nesses últimos tempos. Tem um sentimento para mim que é de manter ou de ter a veia do empreendedor sempre, né? Sim, total, né? Essa questão de... Tem aquele lance dos 3 papéis, né? O papel do empreendedor, que é a visão, né? Para onde a gente tem que ir. Lembrando, né? Por que eu falo em GPS e ainda tem gente que fala, por exemplo, mapa? Quando eu falo mapa, é uma questão assim, planejar para 3 anos, planejar para 5 anos. Quando eu falo em GPS, eu falo, por exemplo, lá na Credere, na startup da qual eu sou também cofundador e trabalho com a experiência do funcionário, a gente trabalha em construções de 6 semanas, né? Então, construções de 6 semanas, a gente define a direção que a empresa vai naquelas 6 semanas em termos de construção do desenvolvimento da nossa solução tecnológica. E por que isso? Porque muitas vezes, se a gente planeja para muito lá na frente, quando aquele planejamento fica pronto, talvez o problema já tenha mudado, talvez alguém já tenha resolvido aquele problema. E outra,
Quando eu trabalho com ciclos mais curtos, e aí a função desse líder é perceber que a gente todo dia vai aprendendo. Então, se o planejamento é algo muito longo e não tem esses marcos mais curtos de parar e calibrar, para onde a gente está indo continua sendo essa direção? Tem coisas que a gente não sabia ontem, que hoje a gente sabe que faz a gente mudar alguma coisa na forma que a gente está trabalhando ou na direção que a gente está indo. Então, o GPS ele permite que eu calibre não só a direção, mas também a inteligência passa a ser valorizada, a inteligência do momento e não a do passado, o que eu sabia, mas o que eu agora sei. Legal. Ô Fred, tem um tema que eu acho que é comum e eu escuto por anos e que talvez seja bem relevante aqui, que você possa ajudar, que é sempre como fazer a mensagem desse líder, essa visão, né, essa pegada de empreendedor chegar para todo o time. O que vocês, ferramentas, enfim, como é que vocês lidam com isso? Então, Adriano, eu estava falando ali, né, dos 3 papéis, falei do primeiro que é o empreendedor, o segundo papel é do empresário, né, que é aquela questão da gestão do dia a dia, né, então fazer a gestão dos prazos, dos combinados, e o terceiro papel é o papel do empregado, né, então que é o cara mão na massa, que vai operacionalizar. Então o líder no varejo, ele tem esses 3 papéis, e ele precisa dosar o tempo que ele passa em cada um a partir da necessidade do negócio e do seu time. Então, ter um time mais empreendedor, eu acho que isso depende da cultura do negócio. Se você quer ter um time mais empreendedor, e aí eu entendo como isso, é um time que está clara a visão do que é o negócio, para onde o negócio está indo, e o papel de cada um ali dentro, e aí o time foca em realizar aquela visão definida, isso começa lá na contratação. A cultura de um negócio começa na contratação, na definição do perfil das pessoas que se encaixam, aquela questão do match cultural, não só do match técnico, né? Então, qual é a habilidade que eu preciso para o meu negócio, neste momento do meu negócio, para o objetivo que eu tenho neste momento. E aí você vai trazendo essas pessoas, faz um onboard aí muito bem feito, acolhida, integração, para que já fique claro, o que o pessoal da Disney diz muito, eu levo, né, uma vez por ano eu estou lá na Flórida levando empresários para ver bastidores da Disney, e a gente aproveita para visitar algumas empresas com excelência em serviço lá, como Whole Foods, Harley Davidson, etc. Lá na Disney eles dizem muito que antes de colocar o novo funcionário dentro da empresa, coloque a empresa dentro do novo funcionário. Então, o cara entender qual é a cultura do negócio antes de começar a colocar a mão na massa é muito importante. Então, esse onboard, ele tem semana para falar de cultura, tem semana para aprender as ferramentas de trabalho e o que se espera dele, quais são as funções do cargo, qual é o papel daquele cargo na empresa. E depois, no caso na Credere, a pessoa começa a trabalhar efetivamente na terceira semana. As 2 primeiras esse onboard, essa chegada para o cara entender aonde ele está chegando e como ele pode contribuir. A gente diz muito lá que o ser humano ele não vem apenas para trabalhar, ele vem para evoluir, ou seja, a chegada dele tem que somar no negócio e a nossa chegada na vida dele tem que fazer ele também, tem que somar na vida dele, ele evoluindo. Então começa lá. E depois esse foco em preparação e entrega, né, com os indicadores, os acompanhamentos, mas também criando a condição para que essas pessoas sejam realizadores. Então, esse acompanhamento mais próximo, feedbacks sempre que necessários, é fundamental para criar essa cultura aí de empreendedor, de realizador. Na sua visão, a inovação é um caminho obrigatório para o varejo? E que dicas você pode dar para o varejista que precisa seguir nesse caminho, na verdade? Bacana demais a tua pergunta. Eu acho que inovação é necessário. Durante o ano passado, por exemplo, que todo de pandemia, a gente viu que tem estatísticas aí diversas, de várias fontes, eu compartilhei algumas delas aí nas minhas redes sociais, que trouxeram 2 características importantes e que ajudaram empresas a sobreviver ou evoluir nesses tempos tão difíceis. A primeira foi compassividade, que é a capacidade do negócio entender esse momento de dor e não se aproveitar dele e ver como, enquanto negócio, ela pode ir além do lucro, trazendo também melhoria na vida das pessoas. E segundo, foi inovação. Aqueles que conseguiram evoluir com a forma de vender, com a forma de entregar, com a forma de fazer aquilo que fazem.
E isso daí vai de 2 pontos, a gente falar e entender a inovação com a visão mais simples da inovação. Um dos conceitos de inovação que eu mais gosto, que a gente pode trazer para o nosso varejo aqui, é do Silvio Meira, né, um dos fundadores lá do CESA, Centro de Estudos Avançados do Recife, cientista-chefe. O Silvio diz que inovação é tudo aquilo que você faz na empresa que ajuda no aumento de emissão de notas fiscais, ou seja, você traz uma nova ideia, você traz melhora num processo e aquilo ajuda a tua loja, o teu negócio a aumentar a emissão de notas fiscais. Então, ele simplifica a inovação desse jeito, como alguns dizem, a criatividade emitindo notas fiscais. Então, eu gosto muito desse conceito e é uma forma, porque a inovação para o nosso negócio, ela precisa gerar resultado. Ela tem que ser autossustentável, ou seja, ela tem que se pagar e ela tem que gerar algum tipo de resultado. Então, eu acho que é fundamental, é um caminho sem volta, né? E a gente tem visto isso, que as empresas que estão investindo em inovação, elas realmente estão evoluindo. E a gente vê grandes grupos fazendo as aquisições de startups para acelerar esse processo de inovação. Eu me lembro que no ano passado eu estava na NRF e o que se falava, né, o que se comentava era a palestra do Kevin Johnson, do CEO da Starbucks, que ele dizia que o projeto da Starbucks era tirar uma ideia do papel e botar ela em prática em 100 dias. E eu me lembro que quando ele falou isso, o auditório lotado lá na NRF, a galera olhava um para o outro assim, 100 dias? Cara, isso é pouco tempo. E aí depois, quando vem a pandemia, 100 dias é muito tempo, né, para muitos. Se você tiver 100 dias para botar uma ideia, para muitos isso pode significar o negócio fechar. Então, olha como tudo é uma questão também de tempo, né, de contexto e do momento. Então, assim, a inovação é o que te faz continuar evoluindo. Outra coisa importante, tem um livro que eu recomendo aí para todo mundo que está nos ouvindo aí, que é o 10 tipos de inovação, do Larry Keeling. Não é um livro novo, mas ele cobre principalmente uma coisa que ele diz assim, que é tão importante saber onde inovar, é importante saber como inovar. Ele traz 10 tipos de inovação que dão uma abertura de consciência para a gente ver que inovar não é só produto. Existem inovar na fonte de receita, inovar em estrutura, inovar em processos, inovar em rede, inovar em engajamento, inovar em marca. Ou seja, você tem 10 tipos de inovação que ele divide lá em 3 áreas, configuração, operação e oferta, que são fundamentais. Então, se a gente amplia e vê. E outra coisa importante, Adriano, que ele fala da inovação não como um processo criativo, mas como um processo. E outra, não é só para os grandes, né? Porque você pode inovar incrementalmente, melhorando o que já existe, você pode inovar aí sim radicalmente, que é criando algo que não existe. Mas mesmo essas duas inovações, ou a incremental ou a radical, não necessariamente é fazendo algo que não existe no mercado, né? Você pode fazer algo que seja novo na sua cidade, você pode fazer algo que seja novo na sua indústria, ou você pode fazer algo que seja novo no seu negócio. Aumentou a emissão de nota fiscal, tá valendo, né? Como o Silvio Meira falou. Aproveitando que você citou a NRF, esse ano você e o Caio, a Jumix, fizeram uma cobertura bem bacana, né? O que te chamou mais atenção? Eu dividi em 2 macrotemas, né, a NRF desse ano. Eu dividi em aceleração de pendências e evolução de consciência. Foi assim que eu resumi. A aceleração de pendências está muito do que a gente chama de TD, de transformação digital, e que por que eu falei de pendências? Embora tenha muita coisa que direciona a um novo ambiente de negócios por causa de novos hábitos do consumidor, a gente tem muito de coisa que a gente já deveria ter tratado. Então, a gente não fala hoje de e-commerce, a gente não fala hoje de redes sociais, a gente não fala hoje... Isso já vem, no mínimo, de 2010 para cá, né? Entre outras coisas que a gente pode citar aqui. Então, um ponto é essa aceleração de pendências. É claro que o ambiente hoje, em termos de infraestrutura, tecnologia, é outro, né? Implementar naquela época é uma coisa. É claro que para o pequeno, hoje você tem ambientes como marketplaces, e redes sociais que têm estrutura para você fazer ali o social commerce, né, que na época a gente poderia não ter, mas mesmo assim eu enquadro tudo isso na aceleração de pendências. No outro lado tem a evolução de consciência, que eu achei talvez a NRF que mais se falou de pessoas,
embora a de 2020 a temática foi conexões humanas, essa de 2021 trouxe temáticas como propósito como o novo digital, porque ele já encara o digital como coisa do passado. O segundo ponto foi todo esse aspecto do D&I, do Diversity and Inclusion and Equity, ou seja, diversidade, inclusão e equidade, também como um fator muito importante. O terceiro aspecto da evolução de consciência é o ISG, ou como a gente está falando aqui no Brasil, de ESG, né, de ambiente, de governança e da responsabilidade social, impacto social. Né? Então, a gente tem todos esses elementos também que se tornaram muito, muito, muito necessários a negócios que querem ser negócios de futuro e do futuro. Né? Então, foi assim que eu percebi de uma maneira macro. Claro que tecnologia continua sendo importante, além das pendências, também vieram novidades, que eu achei um fortalecimento. Né? A gente viu lá em 2020 e 2019 a questão do live commerce já começando, que começou muito forte na China, na Coreia do Sul, e que hoje você tem plataformas robustas para isso, né, para permitir o que eu chamo de shelf stream, né, que são o live commerce ou o appointment sales. Então, resumidamente, essa visão que eu tive da NRF esse ano. Eu gostei bastante dessa questão do live commerce, até porque eu acho que o brasileiro adora isso, embora a gente sempre faz aquela brasileirada, né? A gente faz alguma coisa parecida e chama de live commerce, né? E eu também gostei bastante das reflexões sobre os novos papéis aí das flagships, até mesmo das pop-up stores, nesse ambiente que você descreveu muito bem, né? Com uma preocupação maior com os impactos, o meio ambiente e a sociedade, né? Então, por que eu vou fazer uma pop-up store ou mesmo uma grande flagship se eu não conseguir traduzir isso em ações permanentes ou algo que vá transcender essas ações, né? Perfeito. E complementando aí, tem dois aspectos importantes de conceitos legais, né? Que é o repensar o papel da loja física, né? Que para mim continua necessário, está provado isso, que a questão é ser híbrido, é ser digital, é ser on-off e off para ter mais resultados. Isso está provado. Agora, a loja física, ela não morre, mas a loja chata sim. Então, eu que tenho loja, tenho que pensar nesses novos papéis da loja, né? Loja como entretenimento, loja como centro de distribuição, loja como mídia. A transacional pura não faz sentido, né? Até mesmo a questão da conveniência se transformou, né? A verdade é que o consumidor, ele, ao longo dos últimos anos, talvez das últimas décadas, ele avançou mais rápido que as empresas, né? Isso aí, aliado à questão do RaaS, né, o Retail as a Service, a gente tem visto as lojas diminuir tamanho, né, porque aí você tem o estoque infinito, a prateleira infinita. Eu posso ter meus estoques em outros lugares e dali disparar para um cliente, eu não preciso necessariamente ter dentro da minha loja física. Eu posso ter um custo menor tendo aquele estoque em outro lugar e vender isso online, ou quem está na loja, se eu não tenho um produto ali, mas eu posso mandar de onde tiver. Eu tenho a questão da curadoria como um aspecto importante nisso, poxa, já que eu tenho uma loja menor, o que é que eu tenho que ter aqui? E atrelado a isso, eu tenho mais serviço chegando dentro das lojas, modelos assim interessantes que a gente vê desde o ano passado, como a Nordstrom Local, Neighborhood Goods, Showfields, né, que são desde marketplaces físicos, né, simulando aí um pouquinho do marketplace digital, a lojas que vão além de vender produto, mas trazem atrelado a isso todo um mix de serviços que dão mais motivo ainda do cliente querer sair de casa e ir até aquele lugar. Né? Então, isso aí, para mim, também faz toda uma diferença nesse novo mundo. E para completar isso aí, mais uma vez, se, como você falou muito bem, Gustavo, está na mão do cliente. Por exemplo, eu estava vendo uns cases interessantes do Target, né, que é um supermercado que tem um dos aplicativos mais utilizados do varejo do mundo. E o que os caras fizeram recentemente é que os novos layouts de loja estão emulando ou estão muito parecidos ou espelhando o interface do aplicativo deles, ou seja, o cara entra na loja e tem logo para a sua experiência de compra em nossa loja ficar melhor ainda, abra o nosso aplicativo. Olha que bacana.
Então aí o cara entra com o aplicativo e com o aplicativo ele pode ter os descontos imediatos ali, ele pode localizar produto, ele pode comprar dali mesmo, mandar receber em casa. Eu dou uma utilidade para o aplicativo que faz o cara usar mais ainda aquele aplicativo e comprar mais ainda quando ele está presencialmente, né? Então isso é muito importante. E vira uma troca também, né? Tipo, eu tô te oferecendo algo para você me dar algo em troca também, né? Perfeito. Deixa eu voltar 2 casas para trás, porque você comentou, né, da relação das empresas, as startups, as grandes empresas adquirindo startups. E aí a gente fez um podcast recente com o Charles Schweitzer, que é o head de inovação do Banco Carrefour, e essa foi uma pergunta até que o Gustavo fez para ele, né? Como que dá o match de uma empresa grande com uma startup que tem, muitas das vezes, mentalidades de negócio diferente, maneiras uma agilidade para se executar e se aplicar as coisas bem diferentes? O primeiro match que tem que dar é se a solução que eles têm atende ao problema que a empresa precisa resolver. Porque essas aquisições são as chamadas quick wins, né? Então você acelera, você faz uma vitória rápida, ao invés de você construir dentro de casa, você compra uma solução que já existe, traz para dentro, acelerando esse processo de inovação. Ou seja, eu vou conseguir entregar essa solução mais rápida através de uma aquisição. Quando você adquire, você não está adquirindo só a solução, mas aquele time, que é outra coisa para ver qual é a cultura daquele negócio. Mas para mim também tem um terceiro ponto, que é não adquirir e querer impor uma cultura. Então, se a gente for ver, você vê se tem algo ali que não fere a cultura. Se não fere a cultura, por exemplo, você adquire, mas dá aquela autonomia, aquela liberdade. A gente tem grandes exemplos disso. É um dos primeiros casos aí de grandes aquisições, quando a Amazon comprou a Zappos, deixou lá o Tony Hsieh como CEO, e aí foi tocando, né? Depois a Amazon comprou o Whole Foods, mesma coisa, visitei várias vezes o Whole Foods pós a aquisição da Amazon, e o que eles disseram assim, inclusive eu participei de um evento com o John Mackey, um dos fundadores do Whole Foods, e perguntei a ele, tive a oportunidade de perguntar a ele qual o impacto, né? Porque assim, teoricamente a gente vendo de fora, a Amazon tem uma cultura diferente da cultura do Whole Foods. E ele falou que foi uma relação ganha-ganha para todo mundo. E que o Whole Foods não teve nenhum tipo de influência ou ingerência da Amazon. Foi isso que fez eles fazerem, né, esse acordo, e acabou sendo bom. E ele estava falando, olha, o cliente Whole Foods, eu vi isso em várias lojas, passou a ter acesso ao produto. Quem é Prime da Amazon tem desconto que a gente antes não tinha. Quem é cliente da Amazon passa a ter a possibilidade também de, em pontos de venda da Whole Foods, ir receber ou devolver produtos comprados na Amazon. A gente teve mais fornecedores, sendo os fornecedores que eram só do Whole Foods, entrando no marketplace da Amazon e podendo vender para mais gente. Então ele foi dizendo ali que todo mundo saiu ganhando. O funcionário, houve 4 aumentos de salário no Whole Foods depois da chegada da Amazon. Ele foi mostrando que a liderança continuou e os valores e a cultura Whole Foods permaneceu intacta, e que ainda houve ganhos para todos os stakeholders ali envolvidos. Então, eu acho que esse é um ponto a se refletir, sabe, na hora que você vai adquirir. Então, eu gosto muito desse modelo mental que foi apresentado, e tenho visto que algumas empresas aqui no Brasil que fizeram essas aquisições estão seguindo também um pouquinho desse modelo mental, que eu acho que é interessante e bem inteligente. Eu queria falar de um tema, talvez, que é pouco comentado, né? A gente sempre fala de tecnologia no varejo, a gente fala de experiência de cliente, ou a gente fala de Big Data, de informações coletadas, né, métricas e tal, e muitas vezes a gente deixa de lado o colaborador, o funcionário da loja, né? Eu me lembro, bem no início das primeiras NRFs que eu fui, acho que 2012 ou 13, eu me lembro de uma iniciativa fantástica da Best Buy para engajar e, ao mesmo tempo que engajar, treinar o pessoal, né? Na época, acho que eles tinham uns 20 mil colaboradores nos Estados Unidos, né? E eles gamificaram essa questão do atendimento ao consumidor, que eles chamaram de 12 Force, que era, olha que maluco, os caras conseguiram criar engajamento usando uma ferramenta de mídia social, que era o Twitter,
melhorar o SLA, quer dizer, dar respostas mais rápidas. Eu acho que você conhece essa história, né? Mas de lá para cá, cara, eu não vi mais nada, assim, realmente que fosse disruptivo, ou que tivesse o uso da tecnologia para botar a turma de chão de loja, principalmente, no mesmo patamar, vamos dizer assim, de preocupação que a gente tem, por exemplo, com oferecer uma interface bacana para o cliente, né? Você viu alguma coisa ultimamente com essa capacidade ou com essa pegada? Cara, foi bem lembrado, hein, Gustavo? Esse exemplo do AppForce, para mim, foi um dos melhores exemplos realmente que aconteceram. Era só no Twitter e davam autonomia e isso gerava engajamento muito grande, Empoderava, né, cara? né, na turma, de interagir diretamente com o consumidor. Acelerava o processo de atendimento e de resposta também, né, para o cliente, para o consumidor. Saía todo mundo ganhando também na época. Lembro demais. Isso tem um conceito disso que eu gosto muito. Eu acho que o varejo não é binário e acho que a pessoa, porque faz uma coisa, não quer dizer que não possa fazer outra coisa. E aí veio um conceito que é o que a Best Buy fez, que é de insourcing. Eu capacito, empodero e engajo a turma de casa para que eles sejam esses geradores de conteúdo interessante, de interação. Cara, exemplos legais disso aqui no Brasil, a gente teve Magazine Luiza, né? Acho que desde lá de 2012 que os caras vêm investindo muito, mas aquele exemplo do Facebook, né? Que primeiro começou com todo o vendedor do Magazine Luiza poderia, né, ter um estoque seu ali para vender para os seus. Como se fosse uma loja própria, né? Isso, exatamente, que depois eles abriram para qualquer pessoa fora da rede, mas começou com os próprios. Achei que também teve um impacto muito bacana, tanto é que na NRF, não sei se você estava esse ano, eles foram destaque, teve um painel só com eles, mostrando isso como um case mundial, né, de utilização com muito impacto nas redes sociais. Acho que quem faz um trabalho muito legal em relação a isso também é a Farm, que também esteve na NRF do ano passado em um painel, falando um pouquinho sobre como todas as vendedoras de loja podem vender produtos através dos seus perfis de Instagram, e tem aquele link, que é o link que entra como uma espécie de afiliação. Então, se alguém compra por aquele link, o sistema identifica que foi aquela vendedora e tal. Então, isso estimula também as pessoas a trabalhar a imagem da marca, o produto da marca, e, poxa, é um super influenciador, né, desse conceito de insourcing, de trazer para dentro, que você pode trabalhar os dois, né, o outsourcing e o insourcing, por isso que eu falei que não é binário. Mas que eu me lembre agora, esses dois casos foram interessantes, e na NRF desse ano, eu me lembro de uma coisa interessante, que eu não me lembro a marca agora, Gustavo e Adriano, mas eu me lembro de um painel que foi falado de uma empresa que, como estava com as lojas fechadas, ela pegou a equipe de loja e trouxe para o atendimento, para os chats online do e-commerce. E isso foi muito bom. Então, assim, a galera, ao invés de estar lá, e isso foi tão bom que as lojas, quando voltaram a abrir, agora tem 40% das equipes de lojas são pessoas que trabalhavam no atendimento online, que foram para a loja atender, e as pessoas do online, algumas são pessoas que eram da loja física, né? Então, você tem aí o pessoal do online trabalhando offline, o pessoal do offline trabalhando online, você tem uma equipe híbrida ali, on e off, trabalhando, né, com experiências, backgrounds de on e de off, que são complementares. Isso foi muito Imagina interessante. A riqueza dessas trocas, né? Isso. E aí eu me lembro desses três exemplos aí, numa linha de tempo aí. Fred, para a gente finalizar o nosso bate-papo, uma perguntinha clássica. O que o varejo ensinou ao Fred Alecrim? Aquele negócio que a gente pode beber na filosofia, só sei que nada sei, porque todo dia é aprendizado. A importância de manter a humildade, porque sempre tem alguém sabendo algo que pode te ajudar a evoluir, crescer. Então, esse ato da escuta é muito necessária. E principalmente essa questão de que é tudo gente, cara. É gente, cliente é gente, fornecedor é gente. Então, essa questão do quanto é necessário se conectar com as pessoas, suas histórias, e a gente só vai se conectar com elas se a gente conhecer, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta, conhece, aí sim a empatia vem e a gente consegue ter uma relação, seja de negócios, de parceria, seja o que for, melhor possível. Então, acho que todo dia aprendendo aqui com vocês, não só ouvir vocês, ouvir os episódios do PDV, como também cada pergunta é uma provocação para a gente refletir, né? Então, é isso, aprendizado puro.
Legal, Fred, super obrigado. Todo podcast acho que é um aprendizado pra gente, né, Gustavo? E hoje não podia ser diferente. Super agradecido pela sua participação. Massa, eu que agradeço, cara. Pô, me senti honrado pelo convite. Agradecer aí de estar aqui com vocês, trocando ideias sobre algo que a gente tem muito em comum, que é a paixão pelo varejo. Então, muito obrigado e tamo junto, que vocês precisarem. Vamos combinar também para a gente fazer essa conexão Varejo Cast também e levar vocês para lá para a gente também conversar e levar também para minha audiência um pouquinho dessa experiência de vocês, que também é tão bacana, né, em tecnologia e essa paixão pelo varejo. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Esse episódio teve o patrocínio da Gunego e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Siga o podcast para ser notificado sempre que tiver episódio novo. Até a próxima. Valeu!